Olá pessoal, meu nome é Pedro, estamos iniciando mais um Não Apenas Histórias e para o vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o livro As Veias Abertas da América Latina. Segundo a voz de quem manda, os países do sul do mundo devem acreditar na liberdade de comércio, embora não exista, em honrar a dívida, embora seja desonrosa, em atrair investimentos, embora sejam indignos, e em entrar no mundo, embora pela porta de serviço. Entrar no mundo. O mundo é o mercado mundial onde se compram países. Nada de novo. A América Latina nasceu para obedecê-lo, quando o mercado mundial ainda não se chamava assim, e aos trancos e barrancos continuamos atados ao dever de obediência. Essa triste rotina dos séculos começou com o ouro e a prata, e seguiu com o açúcar, o tabaco, o guano, o salitre, o cobre, o estanho, a borracha, o cacau, a banana, o café, o petróleo. O que nos legaram esses esplendores? Nem herança, nem bonança. Jardins transformados em desertos, campos abandonados, montanhas esburacadas, águas estagnadas, longas caravanas de infelizes condenados à morte precoce e palácios vazios onde deambulam os fantasmas. Agora é a vez da soja transgênica, dos falsos bosques da celulose e do novo cardápio dos automóveis, que já não comem apenas petróleo ou gás, mas também milho e cana-de-açúcar de imensas plantações. Dar de comer aos carros é mais importante do que dar de comer às pessoas. E outra vez, voltam as glórias efêmeras que ao som de suas trombetas nos anunciam grandes desgraças. Eu quis começar a resenha desse livro com esse trecho que está logo no início da obra, porque eu queria chamar a atenção de vocês para falar sobre as veias abertas da América Latina. Porque falar sobre essa obra é muito complicado. É difícil. Ele é um livro difícil. Não por ter escrita rebuscada nem nada do tipo, porque a linguagem é tranquila. Agora, os tópicos que estão dentro dessa obra, eles são, sem sombra de dúvidas, muito complicados de serem interpretados. E ao mesmo tempo eles possuem várias facetas. Falar sobre esse livro, eu repito, é difícil. Mas eu vou tentar, porque todo mundo precisa pelo menos conhecer alguns trechos dessa obra. As Veias Abertas da América Latina é um livro que vai contar sobre a história e principalmente sobre a história de exploração da América Latina. O Eduardo Galeano vai começar a contar pra gente da época dos maias, dos incas, dos astecas, até 1977, quando foi a última vez que o autor colocou a mão nesse livro. 1970 foi a primeira publicação, 7 anos depois o autor revisou o que estava aqui dentro e foi a última revisão que ele fez. Então esse livro ele é antigo, mas ao mesmo tempo ele continua, infelizmente, atual. O Galeano começa a falar sobre esse livro a partir do momento que os conquistadores portugueses e espanhóis chegaram na América Latina. Ele não fala sobre coisas anteriores a essa chegada, porque as populações foram dizimadas e muito da história dos povos maias, incas e astecas foi destruída. Eu gosto muito da história dos povos nativos da América Latina. Eu acho a história dos maias incrível, a história dos incas e dos astecas também, de mesma forma, muito interessante. É uma pena que muito da história deles tenha se perdido por causa da colonização, né? É uma pena que isso tenha acontecido, mas vamos continuar a resenha, né? A evolução da narrativa acontece com o passar dos acontecimentos que o Galeano nos narra. Então, conforme passavam os períodos importantes da história, o Galeano colocava isso em uma linha do tempo, digamos assim. Às vezes acontecia uma volta a períodos antigos, mas isso é de certa forma necessário para que a gente consiga se contextualizar bem a respeito da história. E aqui fica uma dica para vocês, porque se vocês lerem As Veias Abertas, vocês vão estar bem armados para responder questões de vestibular e de provas a respeito da colonização da América Latina, porque esse livro ele é maravilhoso dentro do âmbito histórico, porque você vai ter uma noção incrível do que foi a colonização, vai falar sobre a mitra e a encomenda, que eram formas de exploração
que os espanhóis encontraram para os nativos e para os escravos. Para os escravos não, para os nativos apenas. Então você vai ter uma noção bem grande da história da colonização da América Latina. Então é um livro que eu indico muito para vocês, se vocês se interessam por isso ou se vocês querem aprender um pouco mais para passar no vestibular, por exemplo. A linguagem do Galeano, ela é média. Ela não é difícil na questão de palavras rebuscadas, porque a escrita não é rebuscada, mas ao mesmo tempo não é uma linguagem fácil, porque o Galeano acaba misturando um pouco de técnica com poética. Então ele cria algumas frases de efeito. Bem no início do livro a gente tem uma melancolia muito forte, então a gente sente que aquilo que ele está narrando é de certa forma triste, como a gente sabe que é. Conforme as coisas vão acontecendo, né, a história vai se passando, o livro perde um pouco dessa melancolia para um tom mais crítico, mais acusador, mas ao mesmo tempo você ainda mantém várias frases de efeito que são muito boas, certo? E uma dessas frases diz respeito da história, da ciência-história. E eu queria ler agora ela para vocês. A história é um profeta com o olhar voltado para trás, pelo que foi e contra o que foi. Anuncia o que será. Para quem não entendeu muito bem o que o Galeano quis dizer, eu quero exemplificar melhor com um trecho do livro O Colecionador de Lágrimas, do Augusto Cury. Os professores são heróis anônimos. Com uma mão escrevem um quadro, com a outra mudam a humanidade quando iluminam com seu conhecimento a mente de um aluno. Eu não me curvaria diante de uma celebridade ou autoridade política, mas curvo-me diante dos educadores, especialmente dos professores de História e Sociologia, que, como colecionadores de lágrimas, tal qual o protagonista deste romance, sabem que uma sociedade que não conhece sua história está condenada a repetir os seus erros no presente e expandi-los no futuro. Essa, com toda certeza, é uma das frases mais clichês da história como ciência, mas de tão clichê que ela é, parece que ela perdeu o sentido para muitas pessoas. Se você não entendeu ainda, essa frase significa que a gente estuda história para conhecer os erros do passado, para não cometer esses mesmos erros do passado no presente e não expandi-los no futuro. A gente não quer que os mesmos erros sejam repetidos. Essa que é a ideia da história. E se você pensa que foram só espanhóis e portugueses que exploraram a América Latina, você está muito enganado, porque de forma indireta no início, a Inglaterra ficou com todo o ouro que Portugal extraiu do Brasil. E de certa forma, depois desse período, outros países como a Holanda, como a França, a Inglaterra e depois o futuro Estados Unidos da América também começou a explorar a América Latina e com mãos de ferro eles mantinham a sua dominação, mesmo depois de muito tempo que a colonização havia acabado. Eu acredito que nós não tivemos líderes fiéis ao povo na América Latina. Nós não tivemos líderes que batessem o pé e que dissessem: aqui não, você não vai influenciar dentro do meu país. Nós até tivemos o Francisco Solano Lopes, que foi um líder do Paraguai que transformou o Paraguai numa grande potência latina, né, latino-americana. E como o Paraguai alcançou uma forte indústria, uma forte industrialização, o Paraguai nunca dependeu dos países exteriores à América Latina, então nunca dependeu da Inglaterra, por exemplo. E esta, com medo de que o espírito independente se espalhasse para outros países, deu de certa forma o início à Guerra do Paraguai. A Inglaterra financiou a guerra do Brasil, da Argentina e do Uruguai contra o Paraguai, para que de certa forma não acontecesse independência em outros países e ela deixasse de influenciar. É claro que o Paraguai também teve sua parcela de culpa nessa guerra, quando ele começou a expandir seu território e pegar território de outros países, mas não foi apenas esse o fator que deu início à Guerra do Paraguai. E o Eduardo Galeano comenta com a gente nesse livro que depois que a guerra acabou, o Paraguai estava destruído. Muito da população do Paraguai morreu, pouquíssimas pessoas sobraram no Paraguai, a indústria foi extremamente derrubada, destruída, enterrada, e até hoje o Paraguai sofre com os problemas dessa guerra que aconteceu por causa do medo da Inglaterra de perder o seu poder na América Latina.
Mas agora eu não me prolongo mais sobre o que o livro trata. Eu não quero mais falar sobre o que tem aqui no livro, porque eu quero que vocês leiam, porque não é um livro médio, é um tamanho razoável, mas se você gosta de história, isso aí vai fluir rapidamente. Agora eu quero conversar com vocês sobre a minha experiência quanto leitor ao ler As Veias Abertas. A primeira coisa que eu pensei logo que eu terminei de ler esse livro foi Morte aos Estados Unidos e toda a Europa. Porque esse livro ele tem um impacto tão grande, ele tem um poder tão grande, que ele te deixa extremamente revoltado, te deixa com um sentimento revolucionário. Só que aí eu parei e eu pensei, tá bom, Pedro, calma aí. Quantos livros sobre a América Latina você leu? E quantas opiniões distintas tinham nesse livro? Opiniões opostas? Nenhuma. Eu só li um livro com uma única opinião, então eu não posso acreditar em tudo que está aqui dentro. O Eduardo Galeano, ele era, na época que ele escreveu esse livro, né, de extrema esquerda, então ele era bem radical. O que para a época, vamos combinar aqui, era muito aceitável, porque a população recebia golpe atrás de golpe dos governos de direita. Então a opinião do Galeano para essa época era extremamente aceitável e, de certa forma, válida. Só que a gente precisa ver que esse livro foi escrito há muito tempo atrás. Na época que ele foi escrito, você com toda certeza estaria descrente do capitalismo, porque o capitalismo estava prejudicando todos os países da América Latina. Então você iria procurar uma outra doutrina, sei lá, um outro sistema de economia e de política que fosse sanar as tuas necessidades. O livro é de esquerda? É. Mas não é porque o livro é de esquerda que ele seja ruim. Não significa que o que está escrito aqui é errado. Muitas coisas que estão aqui já não são mais praticáveis. Mas isso não abala a crítica do Galeano, porque ela é forte em diversos aspectos até hoje. As Veias Abertas é um livro com embasamento histórico muito, muito, muito forte. Mas ainda assim ele é uma opinião. E como uma opinião é mutável, o Galeano ele acabou se arrependendo de muita coisa que ele escreveu dentro desse livro. Alguns anos antes dele morrer, ele estava na Bienal de Brasília e ele falou que ele não teria mais físico para reler essa obra, porque a extrema esquerda que estava aqui o faria cair dormindo, porque ele não compactuava mais com tudo que ele escreveu. De certa forma, o Galeano ele foi muito corajoso em dizer que se arrependeu do que ele escreveu. Mas é claro que ele não se arrependeu de tudo o que ele havia escrito, obviamente. A direita conservadora falou que o Galeano tinha escrito um monte de coisa que era baboseira. Não. O livro aqui ele é muito importante, sim, para o estudo da América Latina, ele é um marco. Só que o Galeano se arrependeu de ter colocado argumentos fora de contexto para dar mais veracidade ao livro, coisa que foi prejudicial, porque de certa forma o Galeano acabou repetindo aquilo que a direita fazia, né? Acabou inventando muitas coisas. Mas o que fica é que, mesmo sendo uma pessoa super importante, o Galeano voltou atrás em algumas coisas e falou que errou. Por isso que a gente precisa ter o discernimento para falar sobre esse livro. E falando sobre discernimento, eu queria aproveitar para comentar com vocês sobre o livro do Hitler, que vai ser publicado no Brasil, né? O Mein Kampf. Logo que o livro entrou em domínio público, algumas editoras manifestaram interesse em publicar essa obra e, de certa forma, existiram opiniões favoráveis à publicação e contrárias à publicação. Eu acredito que, assim, se você censurar o Mein Kampf, existem diversos outros livros que também necessariam ser censurados, porque são tão ou piores do que o Mein Kampf. A gente tem vários exemplos de livros assim. Mas existe um porém, né? Existe um argumento que vai de frente com a não censura do livro. A gente vive numa sociedade que as pessoas não são muito críticas. Muitas pessoas não têm senso crítico, não conseguem discernir o certo do errado. Então vai ser bem provável que esse livro seja comercializado e, de certa forma, as pessoas se sintam compactuantes com o nazismo. Porque o Mein Kampf vai falar sobre a ideologia do nazismo. É um livro escrito sobre o nazismo. Então tem aquela situação, né? Se você censurar o Mein Kampf, existem outros livros que precisam ser censurados.
Só que se você não censurar, você corre o risco de incentivar o nazismo de certa forma, porque muitas pessoas não têm esse discernimento quanto ao que leem, ou ao que escutam, o que falam. Então é um tema muito complicado, né? Mas eu acho que o que vale pra gente, em todos os livros, em todas as notícias, em tudo que a gente lê e fala e repete, é ter o discernimento de ver se aquilo é bom ou é ruim. E quando eu falo se é bom ou ruim, não é que seja bom ou ruim pra você, mas pra todos, né? Um sentimento de empatia e de respeito. Voltando agora para As Veias Abertas, esse daqui é um livro que eu indico para vocês lerem com toda certeza. É um livro ótimo, mas vá com os pés no chão, leia e tire as suas próprias conclusões. Certo? Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ficado legal. Eu tentei passar para vocês o que eu achei do livro. Eu não tenho uma opinião totalmente formada sobre esse livro, eu quero conversar com vocês, foi por isso que eu fiz o vídeo. Então se você concorda comigo, vamos conversar da mesma forma, e se você discorda, com toda certeza, venha conversar comigo também, porque eu quero enriquecer o meu universo sobre esse livro, e eu quero poder conversar com você sobre isso, porque afinal de contas, o debate é o mais importante num canal literário. Então é isso, se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de dar um joinha aqui do lado. Além disso, deixa seu comentário aqui embaixo, né? Conhece o canal Sinceroteca, que é parceiro de Não Apenas Histórias. Me segue nas minhas redes sociais e até a próxima. Tchau!